Graça e paz seja multiplicado na sua vida. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Estamos aqui no capítulo 2 de Neemias. E eu quero ler esse capítulo novamente, do versículo 1 ao 10 apenas. Para você que ainda não assistiu nossos vídeos anteriores, dá um cliquezinho no nosso izinho lá e participa, tá bom? Diz assim que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Eu nunca antes estivera triste diante dele. Aqui então Neemias nos mostra, como eu falei no vídeo passado, uma vida transparente, alguém que expressava através do seu rosto aquilo que estava no seu coração. Uau, isso é tremendo. E o texto diz assim: o rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Olha só o que Neemias fala. Olha, rei, eu estou triste, não porque está acontecendo alguma coisa comigo, mas eu estou triste porque está acontecendo alguma coisa com a minha família, os meus patrícios. Eu estou triste porque está acontecendo alguma coisa com a minha nação. Será que você tem se imbuído desse sentimento de intercessão? Uma tristeza no seu coração, não gerada por circunstâncias, mas geradas pelo Espírito Santo de Deus? Como a humanidade, como os homens têm se esquecido do Senhor, como que as pessoas têm abandonado o Senhor, como as pessoas têm praguejado contra os céus, quantas pessoas estão morrendo sem salvação. Será que isso tem entristecido o seu coração? Pois Neemias, ele vai falar para o rei, ele fala, viva o rei, ele é submisso à autoridade, e ele declara, rei, eu estou triste, porque alguma coisa está acontecendo. Gente, quantas coisas estão acontecendo na nossa nação nesses dias, não é? Quantas coisas têm acontecido nesse período de quarentena que estamos vivendo, que estamos sofrendo por essa pandemia. E olha o que a palavra de Deus diz, que Neemias expressa, porque ele ficou tanto tempo orando, ele mostra com o seu rosto, não é? Essa tristeza do coração, esse tempo de oração, esse tempo de intercessão gerou em Neemias um outro sentimento, gerou em Neemias alguém que precisava, que queria fazer alguma coisa. Disse o rei então, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo ache mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Uau! Isso aqui é tremendo. Isso aqui é uma pérola, né? Porque o rei fala assim, o que você quer, Neemias? Pode pedir o que você quer. Sabe, às vezes nós somos tímidos em pedir algo para Deus. Às vezes nós achamos que não somos merecedores daquilo que estamos pedindo ao Senhor, não é? Às vezes você não pensa, puxa, eu vou pedir essa coisa tão grande para Deus. Será que eu mereço isso? Pois é, pois a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse Deus é grande, é poderoso. O tamanho do teu Deus é o tamanho da sua fé. O tamanho da sua conquista é o tamanho do seu Deus. É o tamanho da visão que você tem. Lembra quando Deus falou para Josué, percorre essa terra, terra de Canaã, olha até onde os seus olhos alcançarem, assim essa terra você vai possuir. Nós possuímos aquilo que os nossos olhos alcançam. Nós possuímos, irmãos, aquilo que os nossos olhos, aquilo que está no nosso coração como desejo, como sonho. Uau, isso é tremendo. O rei fala, Neemias, pede o que você quer. Neemias ainda fala para o rei, eu quero reedificar a cidade dos meus pais.
Uau! Que tarefa terrível, porque Jerusalém estava num escombro total. Nós vamos ver isso em capítulos, no capítulo seguinte, o escombro que estava Jerusalém. Mais ou menos para você ter uma ideia, como a Alemanha pós Segunda Guerra Mundial, só estrondo, miséria, fome por todos os lados. Assim estava Jerusalém. Assim muitas vezes está o coração das pessoas. E Deus quer usar a minha vida e quer usar a sua vida de uma forma poderosa. Aleluia. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Então aqui, Neemias vai nos ensinar como que a gente pode ser um bom líder e ter uma boa administração. É marcar prazo, estabelecer agenda, fazer um projeto a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Os americanos, eles têm muita facilidade de planejar. Nós não temos. Brasileiro, como eu, como nós, temos a tendência de fazer as coisas muito abruptamente, de última hora, mas o planejamento é algo muito importante. E aqui Neemias marcou o prazo e um tempo para ficar lá em Jerusalém, restaurando a cidade, restaurando todas as coisas. Eu não sei qual o prazo que ele marcou aqui, a Bíblia não diz. Bom, mas só sei que ele ficou 12 anos lá em Jerusalém. E aí você pode pensar, 12 anos, ele marcou um prazo muito grande, talvez próximo a isso. E o rei então aprovou o prazo que Neemias marcou. Então disse ao rei: se ao rei parece bem que dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era sobre mim. Aleluia. Isso aqui é muito legal, porque Neemias, ele vai buscar legitimidade. Falou: olha, rei, tudo bem, o senhor está me autorizando? Me dê cartas, porque eu vou ter que passar lá por certos territórios. Eu vou chegar a lugares que eu vou perguntar: quem te enviou? Quem enviou você para fazer o que aqui? Ele pediu legitimidade. Sabe, aquilo que a gente fizer, seja qual for a nossa obra, nós temos que ter legitimidade, temos que ter a aprovação do governo, temos que estar debaixo das leis constituídas no nosso país. Isso é importante. Isso é importante. A Bíblia fala de Boaz, que ele tinha que resgatar Esther, né? Porque fazia parte, né? Que era a lei de resgatar quando morria um parente, quando morria o marido, para suscitar descendente. Então, o parente mais próximo casava com a mulher para gerar filhos. E Esther estava na situação, seu marido havia morrido. E Boaz era o resgatador, aquele que estaria dentro da lei, autorizado a se casar com Esther. Mas sabe o que ele faz? Ele vai até a porta da cidade, onde na porta era o local de resolver, tipo assim, uma corte, os casos jurídicos. Ele vai lá e ele cria toda uma situação. Ele vai pedir permissão para os juízes e magistrados para casar com Esther. Legitimidade, como é importante isso. Deus abençoa quando você está, né, no seu casamento, você aceitou Jesus, você está amaziado, de repente você, né, casa, você restaura todas as coisas. Isso é muito importante, a legalidade, né? Tem pessoas que estão se unindo. Ah, não, vamos estar juntos. Para que casar diante de Deus, diante dos homens, diante do cartório? Não, isso é legitimidade. O amor requer legitimidade. Isso é muito importante. E aqui Boaz fez isso no livro de Esther. E assim também Neemias pediu ao me dar cartas, que era autorização para poder fazer isso. Vocês sabem que lá na palavra de Deus, no livro de Atos, eu estou lembrando de uma situação
dos 7 filhos de um judeu chamado Sebas. A Bíblia diz que eles eram judeus, eles eram exorcistas ambulantes. Pode isso, caçador de fantasma. Está lá em Atos, se eu não me engano, Atos 19. E eles vão então repreendendo demônios, e chega lá um demônio que é muito forte, chega lá e, né? Eu peço que você saia. Daí o demônio falou assim, em nome de Paulo. Ele falou, mas Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço. E deu uma surra neles, e eles correram desnudos pelas ruas, foram envergonhados, porque não tinham legalidade, não tinham legitimidade. Uau! Mateus capítulo 28, Jesus disse, eis aí vos dei autoridade, foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, disse Jesus, ide, dizendo para os seus discípulos, falando para a igreja, falando para mim e para você, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar todas as coisas, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa, já está declarado, lá é legítimo, você é discípulo do Senhor, você tem autoridade para pregar a palavra, você tem autoridade para fazer discípulos, você tem autoridade para batizar, você tem autoridade para ensinar a palavra do Senhor, debaixo da revelação. É isso que estamos fazendo aqui. A igreja do Senhor Jesus, apesar de não estar se reunindo, ela não está com as portas fechadas, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós temos legitimidade, nós temos autoridade para declararmos e decretarmos o reino de Deus sobre essa nação e também sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. E aqui Neemias, ele diz assim, porque a boa mão do Senhor, ele reconhece que a boa mão do Senhor estava sobre a sua vida. Neemias então, o rei fala e ele pede para o rei. E interessante que Tiago capítulo 4, versículo 2, diz assim, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Olha que coisa interessante. Neemias, ele vai diante de Deus, ele sabe o que pedir, ele sabe como pedir, ele sabe para quem pedir. Vou repetir, ele sabe o que pedir, ele sabe como pedir e para quem pedir. Ele sabia que ele estava pedindo algo que estava no coração de Deus, segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, tudo que nós pedimos ao Pai, segundo a sua vontade, Ele vai nos conceder. Gente, o que você pedir, a sua intercessão, que estiver alinhado com a palavra de Deus, tenha certeza e segurança. Saiba o que pedir, como pedir, né? Tem gente que pede, eu ordeno, eu exijo. Ninguém exige nada. Deus é soberano. Olha como Neemias chega diante do rei. Se ao rei me parecer bem, certo? Se o rei me favorecer, sabe? Isso é tão importante, a maneira como a gente pede as coisas para Deus, né? E para quem pedir, né? Ao Pai Celestial. Aleluia! Uma atitude certa diante do Senhor vai gerar todas essas coisas. E é interessante que Neemias disse, porque a boa mão de Deus era comigo. Ele tributou a Deus o sucesso da sua causa. Quando você obtém as vitórias, você tem tributado a Deus o sucesso da sua vitória? Você tem agradecido ao Senhor? Neemias diz assim, olha, o rei me foi favorável, não porque eu era o bom, não porque eu era um copeiro fiel ao rei, não porque havia em mim muitas virtudes, mas porque a boa mão do Senhor, a graça do Senhor era sobre a minha vida. Olha, irmãos, tudo que tem acontecido na minha vida, no meu ministério, meus filhos, minha casa, essa igreja, a Igreja Apostólica Adonai, que o Senhor nos deu a graça de iniciarmos um trabalho há 20 anos atrás, tudo que aconteceu conosco tem sido exclusivamente a mão de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida. O Senhor me deu a oportunidade
de fazer um seminário bíblico, de fazer uma faculdade, de me formar. Deus me deu a oportunidade de casar. Eu sou casado há 33 anos, tenho 2 filhos que hoje são pastores e tenho sido muito abençoado por uma comunidade que nos ama. Mas tudo isso é porque a boa mão do Senhor é sobre nós. Em todo o tempo na minha vida, Deus não tem deixado faltar absolutamente nada. Por quê? E nem sobre a sua vida, porque a boa mão do Senhor é sobre você. E nessa crise, a palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Por quê, irmãos? Porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Sabe, reconhecer, esse reconhecimento de Deus, essa gratidão é o que vai nos levar, vai nos posicionar a um nível mais elevado, quando a gente pode então ser como Neemias, né? Colocar essa causa nas mãos de Deus. E por fim, né? A Bíblia diz aqui, né? Lendo de novo o versículo, né? Versículo 10 do capítulo 2. Dito isso, ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou, servo amonita, muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Então, Neemias aqui vai sofrer então a oposição. Então, tudo isso que nós falamos para vocês, intercessão, vida com Deus, poder de Deus liberado, viver acima dos nossos limites, ser transparente, se preocupar com o problema das pessoas, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Presta atenção. Ser um homem ou mulher de Deus não nos torna imunes aos ataques do diabo. O diabo vai se levantar, pessoas vão se levantar, oposição vai acontecer. Sempre aconteceu em toda a história, aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Amém? Então, oposição nós vamos ter. Sambalá era o governador de Samaria. E alguém disse, não uma tradução específica, eu tentei achar, não consegui, mas alguém disse que Sambalá tem uma tradução, né, numa linguagem que diz assim: o Deus Lua deu vida. Ou seja, Sambalá é um símbolo do diabo. Tobias, o servo amonita. Tobias, então, ele é da família de Amon. Amon é descendente dos filhos da filha de Ló, que as filhas de Ló, que para suscitar descendência, embriagaram Ló, o seu pai, e tiveram e conceberam filho do seu próprio pai. Houve um incesto ali, significando o seguinte, que Tobias é símbolo então da nossa carne e Sambalá é símbolo do diabo. Então a carne e o diabo vão contrapor, vão exercer resistência contra o projeto e o plano de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos pelo inimigo que está do lado de fora e também pelo inimigo que está aqui dentro. Saber que você tem um inimigo fora e um inimigo dentro? Sambalá são os demônios, Satanás e os seus anjos malignos, e o inimigo de dentro, que é Tobias, o servo amonita, que é o descendentes das filhas de Ló, descendência da carne, algo que é gerado na carne. Paulo diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que é uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, e aqueles que se inclinam para a carne colherão corrupção, mas aqueles que se inclinam para o espírito colherão a vida eterna. Aleluia! Quando você se inclina para as coisas do Espírito de Deus, quando você se inclina para as coisas do Senhor, sabe o que acontece? A Bíblia diz que nós já vencemos esse inimigo interno. Então, se posicione. Eu falei na live, né, esses dias, né, no nosso Instagram, que
A gente precisa ter foco, não permitir com que as emoções, o sentimento possam prevalecer diante do propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. Então eu quero desafiar você, quero que você saiba que você tem um inimigo interno e um inimigo externo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos, nos revestir do homem interior, e nos despojar desse velho homem, desse filho das filhas de Ló, desse homem carnal, e viver e alimentar esse homem espiritual através da nossa devoção a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.